O programa Conversa com a Fonte dessa semana está discutindo a internet. Os nossos convidados são o advogado Fernando Pérez, o empresário e consultor de internet Eduardo Guide Manuel, e também participa da entrevista a jornalista e editora de tecnologia do Jornal Gazeta do Povo, Cíntia Scheffer. Quase todo mundo que nos assiste, provavelmente todos aqui, fazem parte de alguma rede social. Vamos dar uma olhadinha sobre o que é isso. Hoje em dia é difícil encontrar quem não tenha pelo menos um perfil numa das redes sociais. Eu, na verdade, tenho 3 das mídias sociais: Facebook, o Twitter e o LinkedIn. Até aí, nenhum problema. O problema mesmo é o modo como algumas pessoas usam essas mídias sociais. Colocar fotos inadequadas, comentários ambíguos, piadinhas de gosto duvidoso. E isso está sendo visto por pessoas que essa pessoa nem faz ideia. Nesse caso, um perigo não só para a imagem pessoal, mas também para a carreira. É sempre muito importante que um profissional ele pense a maneira como ele quer ser visto e percebido pelo mercado. Entre as redes sociais disponíveis na internet, uma delas tem como objetivo principal a visibilidade profissional e a construção de uma rede de contatos. É o LinkedIn, que já é utilizado no Brasil por boa parte das empresas na hora de buscar no mercado um novo profissional. A construção dessa rede social, ela é 100% profissional, ela é voltada para a carreira. Então, ela já não permite que o seu usuário faça certas colocações desnecessárias. E é justamente por isso que o internauta deve tomar certos cuidados ao criar a sua conta. Afinal, o currículo pode ser visto e analisado por possíveis empregadores. As pessoas elas precisam tomar muito cuidado, né? Com a informação que ela coloca, sabendo que toda informação que você coloca dentro de uma rede social, ela tem um impacto na tua vida, e o impacto não é de curto prazo, é de longo prazo, porque as informações dentro da internet como um todo, elas vão ficar armazenadas ali por muito tempo, né? Então, o reflexo que isso pode provocar na vida de um profissional, desde no início de carreira ou numa carreira mais intermediária, pode ser bastante prejudicial. Cíntia? O que a gente vê é que os brasileiros, principalmente, são fãs número 1 assim, das redes sociais, né? O Orkut já foi dominado e agora o número de brasileiros cresce bastante no Facebook. Eu achei interessante que eles falaram da questão de se preocupar com o que vai escrever, né? Eu acho que as pessoas precisam estar atentas, que às vezes elas não percebem que elas são responsáveis por aquilo, né? E elas mesmo podem criar, podem estar fazendo algum crime, né, de difamação, ou mesmo falando alguma coisa, e vai ficar registrado lá por muito tempo, né, Fernando? Isso também a gente pode acabar... Imagine se você está procurando, né, informações a respeito de uma pessoa que você fez uma entrevista, pretende contratar, e você vê em uma das comunidades: eu odeio acordar cedo, odeio meu chefe, não gosto de fazer aquilo, gosto de fazer isso. Então, na verdade, a nossa vida íntima, a nossa vida, ela é nossa, justamente. A vida íntima é para você guardar para você mesmo, né? Então, a nossa vida profissional é muito atingida pelo que nós fazemos na internet. Às vezes, quando você usa, por exemplo, um e-mail corporativo, um e-mail da empresa, você tem que tomar cuidado nas informações que você vai transmitir, que você vai repassar para outras pessoas. Se você vai emitir uma opinião pessoal a respeito da empresa também, que seja cuidadoso, que seja moderado ao extremo, porque isso vai ficar guardado na internet. Uma informação hoje postada, dependendo da abrangência que ela tiver, pode dizer que é impossível que ela saia da internet. Ela pode ser replicada, né, retweetada, como as pessoas dizem, repostada. Ela pode percorrer o mundo e ainda continuar daqui a 10 anos ali na internet. E você não tem ideia de quem está vendo também, você né? Você não tem ideia de quem está vendo. Não tem a dimensão da quantidade de pessoas que está tendo acesso àquilo, Exato. Né? Às vezes você tem aquele sentimento de anonimato. Mas ninguém que eu conheça, meu chefe, o meu amigo, ele não vai ver. Mas a abrangência ela é tão grande, ela é tão imediata, tão rápida e fácil, que isso pode atingir um tamanho muito grande sem a gente querer isso, né? As empresas realmente hoje usam as redes sociais para contratar funcionários, e não apenas os sites profissionais, vão também nos Orkut, nos Facebook, para saber alguma coisa mais do funcionário? A maioria dos departamentos de recursos humanos vão, sim, nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, mas também no Orkut, no Facebook, para ver o que o pessoal fala na sua intimidade informal, assim, né? Eu queria, Erivelto, chamar a atenção para 2 coisas de redes sociais opostas, diametralmente opostas. Primeiro perfis falsos. Não só, eu acho que eu desencorajo qualquer pessoa a ter um perfil pirata, si próprio, ou que cuide quando observar
se aquele perfil daquela pessoa, daquela empresa, é verdadeiro, para não ficar perdendo tempo com aquilo ali e, eventualmente, denunciar. Quando vê um perfil falso, é bom que denuncie para a própria rede social, para os administradores, para a gente ir podendo fazer uma depuração disso, né? Agora, o lado corporativo tem outras coisas interessantes e fascinantes. Se você vai ao Facebook, por exemplo, e você procura Walt Disney, aí você vê as organizações Walt Disney, as diversas páginas que tem no Facebook, tem quase 150 milhões de seguidores, dos 600 milhões do Facebook. É verdade que aí alguns são dobrados, mas aí você vai ver por produtos do Walt Disney, por exemplo, tem o Toy Story 3, ele tem 17 milhões de seguidores. Esses são únicos porque você não pode duplicar naquela página. Muito bem, na verdade não é para curtir o Toy Story 3, o que eles estão fazendo é pegar subsídios de 17 milhões de pessoas para o Toy Story 4. Aí você vai dizer assim, não, mas isso aí é a Disney, que tem um mega hiperpoder, né? Aí você começa a ver, tem lanchonetes que começam a lançar produtos, serviços no seu entorno, na sua vizinhança, e começam a pegar a audiência, começam a pegar referência dos clientes. O cliente está lá, ele normalmente já está conectado com um smartphone, um laptop, vai num café, uma coisa assim. Enquanto ele está comendo, ele está bebendo, ele pode estar fazendo um comentário bom ou mal. Mas então, esse lado do uso corporativo das redes sociais, para quem já percebeu essas alternativas, é muito interessante, você tem um potencial muito grande de crescimento e de sentimento em tempo real do que o seu mercado, a sua audiência, a sua plateia está sentindo. E muitas empresas de todos os tamanhos, em todos os países, estão tirando vantagens bastante grandes em termos de redes sociais. Eu acho que o consumidor também já está aprendendo a tirar vantagem disso, né? A gente já tem mais voz, já pode reclamar nas redes sociais, já pode transformar, né, expandir mais essa nossa reclamação. Ou seja, está diminuindo a mentira. E Cíntia, você falou aí em consumidor, então vamos mostrar agora uma reportagem que fala exatamente das compras coletivas. Ela foi feita pela repórter Francine Souza, lá de Foz do Iguaçu. O mundo a um clique. Jorge não precisa sair da frente do computador nem para gastar dinheiro. E se tem desconto, todos os colegas de trabalho também ficam sabendo. A mania por aqui são sites de compras coletivas. Dependendo do tipo da compra, até se juntar com os amigos, que nem no caso apareceu em locais ali como restaurante, você acaba combinando que cada amigo faz uma compra e você vai depois do expediente fazer um happy hour. Funciona assim, uma empresa anuncia um produto ou serviço com muito desconto. O cliente cadastrado recebe a oportunidade por e-mail ou consulta no próprio site. Você vê uma pessoa comprando, ela comprou e usou, fala, também quero comprar. Você vê lá a questão de desconto, porcentagem, já os dedinhos já coçam para estar utilizando o site e fazendo o acesso da compra. Tem cupons de desconto em salões de beleza, lavagem do carro, compra de produtos, em bares e restaurantes. Os vales ficam sempre à mão. Aqui na bolsa sempre fica guardadinho, quando precisa, numa hora de necessidade a gente já tem em mãos. Alguns sites nacionais chegam a receber milhões de visitas diárias. Pela comodidade, cada vez mais consumidores vêm fazendo compras pela internet. Eu comprei, aí um celular. Ainda falou assim, só depois que pagar, né? A minha amiga vai imprimir para mim agora meio-dia, eu vou pegar na casa dela e vou pagar, daí eu não sei. Primeira vez que eu comprei, não sei se vai dar certo ou não. Eu sempre faço uma confirmação, pesquiso para ver se o site realmente é confiável, né? Mas a gente viu ali a consumidora dizendo que o dedinho coça, né? As mulheres já é sempre assim, né? Vê uma oferta, já vai atrás. Mas essa coisa de compra coletiva dá muito problema, né? Ela dá muito problema porque às vezes as pessoas elas acabam comprando por impulso, não leem algumas informações importantes, como a data de validade da compra, como algumas condições que são necessárias. E também pela questão da febre, muitas pessoas acabaram indo na onda, criando sites, muitas empresas quiseram anunciar e muitas vezes não se estruturaram para isso. Então elas vendem uma grande quantidade de produtos a baixo preço em uma pequena quantidade de tempo que tem que entregar esses produtos, fornecer esses serviços em algumas semanas, alguns dias.
Então, a preparação para você, empresa, participar de uma compra coletiva, ela deve existir. Na hora que você compra, também analisar as condições, qual que são os valores reais, qual que é o desconto oferecido, como que você vai poder usufruir, e muito importante, são às vezes os termos de uso, né? Às vezes nós lemos, compramos e não sabemos o que estamos comprando, não lemos as regras, que às vezes elas não estão tão implícitas no site, mas esse cuidado, observar e não agir por emoção, mas simplesmente pela necessidade, seria uma grande ajuda aí para evitar problemas entre esses sites, as empresas e os consumidores. Cíntia, você até por força de profissão tem que experimentar isso, né? Você consegue resistir a isso? Você já teve algum problema com o site de compra? Como é que você orienta os leitores quando faz esse tipo de matéria? A gente tem recebido uma porção de reclamações, assim, até porque o número de sites cresceu muito, a gente vê muito site novo, acho que todo dia a gente recebe informação desses sites novos. Então, eu acho que a recomendação é mais ou menos como das lojas normais, né? Conhecer primeiro, saber se tem credibilidade, se é realmente um site verdadeiro. A gente já viu vários casos de sites que não existiam, de gente vendendo coisas que não existiam. Então, acho que é a mesma recomendação para quando você vai comprar numa loja virtual, né? Saber se ela tem credibilidade, talvez conhecer o produto também antes. E como será que eu posso conhecer essa credibilidade da empresa, né? Simplesmente eu pego o endereço, o site, e jogo num site de buscas, como o Google, por exemplo. O que vai acontecer? Outras pessoas que tiveram experiências similares, positivas ou negativas, certamente fizeram algum comentário. Aquele site é bom, essa empresa, eu tive um bom atendimento, um bom serviço. E se forem informações negativas, também a possibilidade de você encontrar elas também são grandes, né? Agora, na regra geral, os grandes sites de compras coletivas oferecem produtos e serviços muito bons, com ofertas bastante boas. A gente tem que saber efetivamente o que está comprando. O que há nesse caso, talvez, é a velocidade que atingiu uma quantidade enorme de sites e também um volume expressivo de... Isso em menos de 2 anos, né? Menos, 1 ano e meio, mais ou menos, elas praticamente não existiam, né? Então, até você poder fazer um processo de depuração ou autodepuração que o mercado faz, isso leva algum tempo. Mas a gente deve estar preparado, porque a internet e o mundo digital é essencialmente isso, ele vive de ondas, vão aparecendo coisas novas, daqui a pouco tem coisas novas que já estão aparecendo por aí. Quando você se der conta, você está envolvido, né? Então, aquelas pessoas que até certo ponto são pioneiras na adoção, às vezes podem pagar um preço um pouco mais alto, mas também tem as melhores oportunidades. Depois que o mercado amadurece e se estabiliza, as coisas ficam mais fáceis de entender e mais fáceis de administrar. Mas talvez fique um pouco sem graça pela própria dinâmica do mundo digital, porque aí já vem a nova onda, o pessoal está aderindo, você não está nessa, então vamos lá. Então é um mundo assim, é muito rápido, né? A geração que nasceu nesse milênio, provavelmente ela vai ter que ter uma abordagem radicalmente diferente, porque eles já foram acostumados com a internet, já foram acostumados em acessar, em conversar, em chat e tal, e daqui a pouco você não vai ter mais o teclado, você tem telas sensíveis ao toque, você tem soluções de reconhecimento de voz, você não vai precisar escrever, então a dinâmica da comunicação também muda, né? O que acontece é que nós, que vivemos na era pré-internet, nós tendemos a fazer comparações, o que era antes e o depois, né? E agora não, agora a gente já está... o durante. O durante. E tem as pessoas que não viveram antes. É a mesma coisa que você explicar para a maioria dos jovens que tem menos de 25 anos, por exemplo, tinha uma época que não tinha telefone celular. Ou o que um disco de vinil não é um DVDzão, né? É um negócio que cabia pouca música e tal. Então, você tem que explicar essas coisas, o processo de transformação para quem já vinha de um passado, de um legado, né, de tecnologia, que agora não precisa mais. Então, as novas revoluções que vão acontecer na internet vão em cima dessa nova geração que basicamente que está no mercado, que nasceu, melhor dizendo, nos últimos 15 anos. Tá certo, ele está falando aí nova geração, então depois do intervalo a gente vai ver como é que essa nova geração está se preparando e está convivendo com a internet, com o computador. O Conversa com a Fonte já volta.
Olá, boa noite para você. Bem-vindo a mais um programa Conversa com a Fonte. Todas as semanas nós discutimos aqui assuntos de interesse dos curitibanos. E o tema desta semana é a internet. Uma tecnologia relativamente nova que surgiu aqui no Brasil mais ou menos no final da década de 90, mas que hoje certamente é muito difícil viver sem ela. Para falar sobre internet, sobre crimes de internet, sobre a evolução, sobre como você deve se proteger, nós convidamos o advogado especialista em crimes contra a internet, Fernando Pérez. Está aqui também o empresário e consultor de internet, Eduardo Gui de Manuel, e a jornalista, editora de tecnologia do jornal Gazeta do Povo, Cíntia Scheffer. Antes da gente começar a discutir internet, a gente vai falar de um problema que ela normalmente traz para a gente. São os crimes da internet. A gente vai ver uma reportagem que a Lumasa produziu. Vamos ver. Você está conversando com amigos pela internet e, de repente, pisca a mensagem de alguém conhecido. A pessoa diz que você foi vigiado pela câmera do computador por um pirata da internet, que gravou imagens íntimas suas e que pretende divulgá-las na rede. Assim começa um golpe que já fez várias vítimas aqui no Paraná, principalmente mulheres. E a gente nunca pode ter certeza de quem está atrás de uma tela de um computador, né? Essa estudante não quer mostrar o rosto. Ela teve as senhas de e-mail e de redes sociais roubadas por um homem no início do ano. Ele começou a usá-las para conversar com amigas da estudante e fazer chantagem. Eu fui como se fosse uma ponte para ele conseguir fazer as coisas que ele queria. Uma das pessoas da rede de contatos da estudante caiu no golpe. Se fazendo passar pela amiga, o bandido diz que a moça foi filmada no quarto se trocando e que o vídeo vai ser colocado na rede. A gravação não existe, mas a adolescente acredita na história por achar que é uma amiga falando. O bandido diz para a menina conversar pela internet com quem teria feito a gravação e dá o endereço de e-mail. Faça tudo o que ele pedir, não conte nada a ninguém, aconselha o golpista que finge ser a amiga. O bandido também fornece o e-mail de um suposto amigo hacker que poderia ajudá-la. É outro endereço do golpista? Usando as 3 identidades, ele vai manipulando a vítima e com as informações que encontra disponíveis nas redes sociais, faz ameaças para conseguir o que quer. Nesse caso, que a moça fique nua diante da câmera. Ele descobria nome dos pais, nome da mãe, endereço, telefone, universidade em que estuda, sala em que estuda e fazia ameaça, chantagem emocional pesadíssima para conseguir tirar das pessoas o que ele queria. Essa estudante não imaginava que informações deixadas na internet poderiam um dia ser usadas num crime. Ela ficou tão traumatizada que saiu de todas as redes sociais para se proteger. Peritos em crimes desse tipo dizem que não há necessidade de abandonar a internet por causa desse tipo de situação. Mas é preciso tomar alguns cuidados para não escancarar, mesmo sem querer, a própria privacidade. Quanto menos informação, menos material para os bandidos agirem. Perfis em redes sociais devem ter só informações profissionais e poucas fotografias. Que tipo de foto que não deve estar nas redes sociais, assim? Olha, o que eu sempre recomendo aos meus clientes é que evitem colocar fotos em trajes de banhos, de biquíni, ou fotos que tenham qualidades altas, porque quando alguém baixa essas fotos é mais fácil de tratar e deixar você que está de biquíni, por exemplo, nua. Quem quer compartilhar fotos deve ter a segurança de que elas só estão sendo vistas por amigos, de preferência aqueles que se conhecem pessoalmente. Tem amigos que você nunca viu na face da Terra, exceto através da internet. Esses amigos não têm que ter o mesmo direito de visualizar as informações que aqueles que você já conhece e confia. E se alguém tentar aplicar esse golpe com você? O delegado de crimes da internet dá um conselho simples. Como o bandido está blefando, o ideal é bloquear a pessoa e desligar o computador.
que a pessoa procure salvar o teor dessas conversas e forneça a unidade especializada, ao núcleo de combate aos cybercrimes, ou leve até uma delegacia comunicando o fato para que nós possamos investigar e descobrir qual é o crime que está acontecendo, quem é que está praticando esse crime e de onde que partem essas conexões. Bom, eu vou começar perguntando para o Fernando Pérez, que é advogado, especialista em crimes contra a internet. Este é um crime, né? Mas hoje só o seu escritório já resolveu mais de centenas de casos desse envolvendo a internet. Exato. Na verdade, a gente pode dizer que são mais de um crime, na verdade, ali, né? Tanto pode envolver, por exemplo, a difamação contra a falsa identidade, ou seja, na verdade, são muitos crimes que envolvem esses delitos que acontecem pela internet. E a gente consegue observar que não somente na difamação, na caso de pessoas físicas, como pessoas jurídicas também, mas de uma certa forma ou de outra, se nós não tomarmos os cuidados necessários, todos nós estamos suscetíveis a alguma intervenção de alguma pessoa de má fé. Então, na verdade, assim, isso acontece muito mais do que nós pensamos até hoje em dia. E alguns casos, toda pessoa ela tem uma importância muito grande, as informações, só que às vezes ela se sente inibida em poder recorrer a uma ajuda, né, especializada para poder ter a resolução desses problemas. Então, isso acontece muito mais do que vem à tona, muito mais do que até as estatísticas nos informam. Então, é um fator muito preocupante, mas como na própria reportagem disse, nós não precisamos parar de usar a internet. Seria, teoricamente, impossível a gente se desligar da internet hoje em dia. Mas o nosso autocontrole, a segurança na hora de disponibilizar essas informações, sem sombra de dúvidas, é muito importante para que nós tenhamos aí um uso saudável e próspero na internet. Você acha que hoje o criminoso da internet, ele se sente mais ou menos confortável por causa de impunidade, porque ele dificilmente vai ser localizado, ou isso está mudando? Sim, sim. Existe um sentimento de anonimato na internet, de que eu posso usar a internet, que eu posso mandar um e-mail, postar uma informação em um site, um blog, e ninguém vai atrás de mim, porque eu não coloquei meu nome, porque eu não coloquei meu e-mail e as informações pessoais. Então, esse sentimento de anonimato que a internet ela traz, ela faz com que as pessoas elas tenham uma maior liberdade de expressão, que isso é muito bom no sentido positivo, só que no caso da pessoa que ela tem já um sentimento de má fé, que ela pretende causar algum prejuízo a alguma outra pessoa, ela sente que ela tem um maior poder do que ela simplesmente pegar uma arma e fazer um assalto, por exemplo, à mão armada. Então, esse sentimento de impunidade faz com que realmente aumente essa intenção, esse desejo de poder cometer esses crimes. Eu queria perguntar aqui para o empresário Eduardo Guide Manuel, que tem 35 anos de experiência. 35 anos atrás não se imaginava que a gente fosse fazer um programa para dizer que as pessoas estão com medo da internet ou sendo invadidas pela internet. Mas como é que o senhor vê essa questão hoje de utilização indevida da internet? Olha, a primeira coisa, acho, até pegando o gancho que o Fernando falou, as pessoas às vezes não avaliam o fato que a internet não é tão anônima assim. Ou seja, o criminoso, o bandido que está do outro lado da tela, né, ele é 100% rastreável. Se não a pessoa, pelo menos a máquina, o local da onde partiu aquele ataque. Então, as pessoas precisam tomar cuidado, sim, assim como você precisa tomar cuidado quando você sai na rua, vai sacar dinheiro do banco, cuidado com atravessar para não ser atropelado, né? São cuidados elementares, mas com a disseminação da internet, se você segue um roteiro razoavelmente seguro, as chances de você ser atacado ou sofrer consequências com isso são mínimas. Essa reportagem é bastante ilustrativa, né, dos seus dados pessoais. Quanto mais você se expõe, mais você, evidentemente, tem chance de ser atacado. Agora, uma coisa que a gente precisa ter em mente, Evaldo, às vezes as pessoas não se dão conta do fato que é possível você se proteger e, assim mesmo, garantir a liberdade e garantir todo o acesso que você pode ter à internet, aquilo que interessa, que é bom para você. Olha só, hoje, quando você pega os telejornais da noite, né, você vê que sempre tem um crime, uma coisa assim, são crimes reais, físicos, não são virtuais como na internet. Mas, normalmente, as imagens de câmera de segurança, elas estão registrando quem fez. Então, você pode chegar ao bandido. Aí outra coisa também que acontece é que quando você tem um telefone fixo, ou você tem uma conexão fixa da internet, ela é possível de ser rastreada também. E a outra coisa, quando você está móvel, você está fazendo o ataque através de um telefone celular, do modem celular,
a localização dessa pessoa também é possível ser feita. Ou seja, tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que você pode localizar, às vezes mais fácil que localizar um bandido que está atuando no mundo real, olho no olho, mas de outro lado você está mais seguro porque a possibilidade de você achá-lo é melhor e você tem meios de fazer com que o indivíduo, o criminoso, seja identificado. O que há é esse receio de, opa, eu fui flagrado, me pegaram os dados, estão me fazendo chantagem, etc. Eu vou ficar quieto para não dar bandeira, né? Mas as pessoas precisam ter certeza que vale a pena sim, eu acho que vale buscar auxílio especializado quando for o caso. Mesmo a polícia tem uma delegacia de crimes da internet, né, que também está se estruturando bem. E aquela corrida do gato e do rato, né, isso não vai parar nunca, a gente tem certeza que as armas são cada vez mais sofisticadas dos dois lados. A gente precisa saber o que a gente tem, o que a gente pode fazer. E a gente está vendo agora um caso polêmico dessa questão do PlayStation, né, dos usuários que jogavam pela internet, que até então a gente não imaginava que estivesse vulnerável usando uma empresa como a Sony, por exemplo. A gente não está seguro, então, em ambiente nenhum. Como é que a gente, né, a gente fica com uma sensação de insegurança grande diante disso, né? A gente não está seguro. Pois é, mas olha só, a gente nessa linha, a gente não deveria andar de avião, não deveria sair de casa, pode cair o raio na cabeça da gente, ou seja, as chances de ter um problema como esse são grandes, né? Recentemente, agora, ontem, saiu uma notícia do Skype, por exemplo, muita gente usa o Skype e até com número próprio para poder economizar nas ligações telefônicas. E aí houve uma quebra de contrato entre o Skype e a empresa telefônica que faz a conexão de subida e de descida do Skype. Diz assim, olha, quando acabar o contrato, pode ser daqui a uma semana ou daqui a um ano, você não tem mais esse número. Então, de repente, você tem milhares ou centenas de milhares de empresas e pessoas físicas no Brasil inteiro que não tem a quem recorrer, vão ter que buscar um outro número, um outro serviço que nem sempre é disponível e tal, e tem que mudar número, essas coisas todas. A gente está sujeito a regras de jogo que são escritas, nesses casos, como o caso do PlayStation, por exemplo, quando você está fazendo jogo online, e a gente às vezes se omite daquela coisa quando você vai contratar alguma coisa pela internet, então você vê lá o que você quer, eu pago tanto para fazer uma compra no comércio eletrônico, coisas dessa natureza, você fornece os seus dados, você sabe que é uma loja famosa, conhecida, uma Sony da vida, e aí você fornece os dados do cartão de crédito e você, sim, eu concordo com os termos. Quantas pessoas leem esse termo? É muito importante cada coisa que a gente faça através de uma empresa, de uma compra ou um serviço, uma coisa dessa natureza, que a gente tenha a pachorra de ler o contrato. Dificilmente, às vezes, a gente tem o costume de pegar o contrato, e perder alguns minutos para poder ler e mesmo que não tenha, porque é aquela excitação do momento, o emoção impulso, ali, exato. Você abre aquele contrato, copia, anota a data, registra aquilo ali para você poder se defender numa possível pendenga com o fornecedor, né? E essas informações como o CPF, número de celular, uma vez que você coloca isso num site desses, vai para o mundo, né? Na verdade, a responsabilidade da empresa é manter todas as informações em sigilo. Ela não tem nenhuma autorização de poder divulgar essas informações, né? A não ser que o próprio usuário ele fizesse tal autorização. Mas o que você não pode fazer é colocar uma informação pessoal, como um CPF, às vezes e-mails pessoais, telefones da sua casa, numa rede social, por exemplo. Então, aí sim vai para o mundo, aí você acaba perdendo o controle dessas informações. Então, informações delicadas, informações que são só suas, guarde para você. Né? Hoje é muito fácil, talvez não diria que é fácil, mas existem muitas possibilidades de um criminoso pegar um CPF, um RG, e com informações que ele encontra na sua própria página de uma rede social, abrir um cadastro, fazer um empréstimo, fazer compras ilícitas. Então, essas informações sigilosas você tem que pensar duas vezes na hora de colocar um CPF, um cartão de crédito, eu preciso conhecer o site, preciso ter essa segurança necessária. Tá certo. A gente vai fazer um intervalo e depois a gente vai falar sobre redes sociais, Orkut, Facebook, LinkedIn. O Conversa com a Fonte já volta.
Estamos de volta com o programa Conversa com a Fonte na OTV e o assunto desta semana é a internet. Desde cedo as crianças já têm contato com o computador, já aprendem a digitar, já aprendem a fazer tudo na telinha. Vamos ver a reportagem que a Cristina Grêmio produziu sobre esse assunto? Ele ainda não anda nem fala, mas já sabe ver fotos no celular. Com 1 ano e 2 meses, Ulisses também clica na tela do computador portátil para experimentar jogos simples. Como são aparelhos fáceis de mexer, ele conseguia passar foto, dar alguns comandos, e aí ele gostou. E a gente foi procurando também programinhas que fossem para a idade dele. Na escola, a salinha de informática está sempre ocupada. Eu também queria jogar. O que a gente está vendo aqui, e a maioria dos pais já percebeu em casa, acaba de ser constatado em pesquisa. O levantamento foi feito fora do Brasil, em outros 10 países, mas reflete uma realidade que também é nossa. A pesquisa de uma empresa inglesa de segurança na internet revelou que de cada 10 crianças menores de 5 anos, só uma sabe amarrar o cadarço, mas 7 dominam o mouse. A questão é, há vantagem ou até algum problema nessa precocidade tecnológica? Este pesquisador e neurologista infantil explica que o cérebro segue informação depois que nascemos. Os estímulos vêm do ambiente em que as crianças crescem. Provavelmente as crianças sabem mais manipular mouse do que amarrar sapato, porque o ambiente está exigindo mais isso dela do que amarrar sapato. Quanto mais estímulos o cérebro receber, maior será a quantidade de conexões entre os neurônios, o que garante mais habilidades. Manipular o computador nesses primeiros anos de vida, por um certo período, por um tempo curto, que a criança possa desenvolver uma série de aptidões, é ótimo. Agora, ficar no computador o dia inteiro provavelmente causará prejuízo a ela. Principalmente nos primeiros 4 anos de vida, a criança precisa sentir o cheiro, precisa sentir a consistência, para que ela desenvolva outras habilidades cerebrais. Olhando os amiguinhos de 3, 4 e 5 anos diante da tela, é fácil entender o fascínio. O joguinho oferece recompensa imediata. Cores, música, pontos por tarefas executadas, novos desafios a vencer. A criança precisa também aprender a se relacionar socialmente, desenvolver linguagem, perceber o outro, né? Que muitas vezes no ambiente de computador ela não tem essa possibilidade. O conselho para os pais é que os pais façam uma ponte entre o mundo virtual e o mundo concreto, né? Quando a criança estiver, por exemplo, em frente ao computador, sempre é importante disponibilizar perto do computador brinquedos e outros tipos de situação que a criança possa visualizar, pegar, sentir o cheiro, né? E não só ficar olhando para a tela. O problema é convencer as crianças, né, a trocarem a tela do computador pelos brinquedos, Cíntia. Acho que você cria um desafio também para quem, nas escolas, né? Não dá mais para você ensinar da maneira tradicional. Você precisa... Algumas escolas já até começam a usar o iPad, né, para as crianças aprenderem. Como é que você ensina para essas crianças tão ligadas em tantas coisas? Eu acho que o mundo digital ele agrega muito valor, mas precisa ser usado com um pouco de cuidado. Algumas redes particulares, mesmo públicas fora do Brasil, já estão usando os tablets, né, como o iPad, o Galaxy e tal, no processo educacional. Mas se a gente reparou aquele vídeo lá, a mesma criança que no iPad estava dando um show de bola, depois que ela pegou um brinquedinho físico e encaixou as peças lá, bateu palma para si mesmo. Quer dizer, talvez ela tenha dado mais valor àquele brinquedo do que ao iPad, né? As duas coisas não são excludentes. O mundo real e o mundo virtual. O mundo virtual é um apoio muito forte e precisam ser usados com balanço, né, com equilíbrio, para que a gente possa tirar vantagem dos dois lados e limites. Acho que é uma coisa importante. Agora, a criança na internet é sempre um perigo muito grande, né? Na verdade, sim. Até como foi citado, o pai intermediar esse acesso da criança na internet ele é muito importante. Porque hoje é muito fácil, por exemplo, surgirem sites inesperados, de uma forma ou de outra aparecerem imagens que também não são esperadas, indevidas. Então, o pai observa sempre o que a criança está acessando. Em alguns casos, até aplicar filtros. Existem programas onde você pode configurar
Esse tipo de sites pornográficos, por exemplo, são bloqueados. Se por um acaso, por um erro, né, por algum... Às vezes não é nem o uso indevido pela criança, mas porventura, se acontecer alguma coisa, isso não vai aparecer. Então, na verdade, juntamente com esse crescimento do uso da internet pelas crianças, que é muito próspero, é muito ativo, muito importante, tem que ter esse acompanhamento. Quer dizer, tem que ter também o seguinte, né? Os pais eles têm que se modernizar para aprender como é que você bloqueia um site no computador, porque as crianças já sabem os endereços. Quer dizer, os pais também têm que procurar a tecnologia para se defender, para defender a família. Exato. Muitas vezes são até as crianças que ensinam os pais como usar determinados programas, determinadas funções do computador. Né? Então, realmente saber como que é um bom acesso, saber o que pode acessar. Porque geralmente quando uma criança, um filho, né, ele vai sair, vai para uma festa, vai se encontrar com os amigos, geralmente a mãe, o pai perguntam, né, quem que são seus amigos, para onde que você vai, que horas que você volta. Mas dificilmente você entra na rede social do seu filho e verifica quem são os seus amigos, até que horas que ele está usando a internet, quais tipo de relacionamento e conversas que ele tem. Então, esse conhecimento mínimo, básico pelos pais é muito importante para poder acompanhar, para não sair correndo atrás dos filhos depois. Né? Você acha, Fernando, que é ideal que os pais acompanhem os filhos assim, enquanto eles estão na internet? E a partir de que idade ele já pode ter uma certa autonomia? Olha, eu digo que, por exemplo, todas as crianças, incluindo aí os adolescentes, todos eles são responsabilizados através dos pais. Ou seja, se caso aconteça alguma coisa, porventura que uma criança ou adolescente tenha feito, quem vai ser responsabilidade é o pai. Então, até o momento que ele deixar... Até os 17, 18 anos, até o momento que ele pegar na carteira de motorista dele, acho que o pai ele tem que fazer isso. Porque, inclusive, por exemplo, adolescentes que mandam mensagens em redes sociais e e-mails de difamação contra os colegas na escola, por exemplo, se por acaso sofrerem alguma ação de indenização, quem vai pagar, literalmente, quem vai ser responsabilizado são os pais. Então, eu acredito que não tem idade. Você tem que estar sempre acompanhando, a questão não é bloquear, mas ajudar, mas monitorar, acompanhar o uso para que não tenha nenhuma dificuldade. Mas eu acho que bloquear alguns sites ou algum tipo de site é importante, criar esses filtros, né? A outra coisa é estabelecer um horário, como tudo na vida, é a disciplina do horário das 24 horas. Exato. Né? E a outra coisa que é importante é você ter a plena consciência de que você pode monitorar o que está sendo feito pelo filho, mesmo você não estando perto. Porque se você deixa habilitado a gravação do histórico da navegação, você pode, depois que o filho saiu, a filha foi embora, você dá uma olhada naquilo ali e ver se por acaso foi para alguma coisa indevida ou ficou muito tempo num site de jogos que pode trazer prejuízos para a visão, muito tempo de uso, alternocinovite. Aí você chega depois e conversa, né? Agora, para conversar, precisa ter um mínimo de fluência digital. Porque hoje em dia a barreira que você cria com o filho, você sendo um pai ou uma mãe analógica e o filho digital, às vezes é muito difícil de fechar, conversar, né? Porque aí ele vai buscar a informação no outro lugar, né? E às vezes esse lugar pode ser bom e pode ser indevido. Então, assim como antes, quando os pais e filhos não dialogavam, quando ambos eram analógicos, né? Quando a coisa não funcionava, o filho ia buscar informação ou apoio ou qualquer coisa fora de casa. E agora, com a gente podendo estar fora, podendo estar no mundo inteiro ao mesmo tempo, a criança podendo estar no mundo inteiro, se a gente não negocia isso, o espaço, a navegação e explica por quê, mas para isso a gente precisa entender. Então, aqueles que têm alguma dificuldade de entender, os pais e tal, não digam assim, mas é melhor você não perder tempo no computador. Aprenda. Acho que é fundamental aprender e estar na onda, na frequência que as crianças estão. Às vezes os pais podem pensar, não, mas ele fica em casa, ele não sai, não tem nenhum problema, ele usa a internet aqui em casa, mas talvez aí que mora o perigo. Né? Então, às vezes até uma dica, por exemplo, você disponibilizar, deixar o computador na sala, no lugar onde todos passam, né, a tela esteja visível, é um grande ponto de segurança também. A Cíntia tinha falado há pouco de que as crianças também aprendem usando o computador. A gente vai ver agora uma experiência na região de Guarapuava, onde cada criança tem um computador na sala de aula. Vamos ver? Nessa escola, a criançada usa o computador o tempo inteiro, na aula de português, matemática, ciências, artes. E o acesso ao mundo digital começa bem cedo. Aqui, crianças de 4 anos já teclam as primeiras lições no computador. E muitas demonstram habilidade a usar o novo companheiro de estudo. Aperta esse botãozinho que sai, né? Você já sabe mexer? Sabo. É fácil? É fácil.
E até na hora que a criançada dá trabalho, os computadores ajudam os professores. Quando eles choram alguma coisa, diz assim, ó, vamos ter aula de informática, vamos mexer nesse computador, e eles já ficam alegres. Cada um dos 380 alunos tem um computador portátil. É uma coisa bom de usar por causa que a gente aprende a mexer na internet, no computador, isso, várias coisas. A novidade chegou no fim do ano passado e deu uma injeção de ânimo na garotada. A gente percebe, assim, que é muito bom mesmo, muito proveitoso, os alunos aprendem realmente, eles se sentem mais motivados para estudar. Tem coisas que a gente não sabe, eles já pegam, eles não têm medo das coisas novas, eles não têm medo. Né? Então eles pegam, eles já... Tudo que se imaginar, eles já mexem, já fazem vídeo, fazem foto, sabe? Fazem coisas incríveis. O bullying é uma espécie de xingamentos, brigas sem motivos. Maria Eduarda ainda está aprendendo a usar as ferramentas. Tipo, quando a pessoa fala as coisas, assim, é meio difícil. Já perdeu muito o trabalho. Aham. Daí tem que fazer tudo de volta. Tem que, mas eu faço. Um professor é responsável por tirar as dúvidas. O que aconteceu com o computador? Travou? São dúvidas típicas, né? Professor, como que eu faço isso? Como que eu faço aquilo? Principalmente os botões fechar, o botão minimizar, essas coisas básicas, mas que para a criança ainda é dificultoso, né? Piloto ainda do governo federal, então é uma experiência que as escolas estão agora recebendo, cada aluno um computador, então é uma novidade também. Com certeza vem para melhorar a aprendizagem, mas ainda nós estamos se adaptando, né? Tem alunos que têm computador em casa, mas a maioria não tinha, né? Então para eles também é uma novidade. Se pudesse, o que se faria? Levava para casa. Bom, ali a gente viu a menininha falando que sabe, né, usar o computador, mas as crianças com 4, 5 anos já estão aprendendo a usar o computador. Quer dizer, por isso que é fundamental que os pais também aprendam, né? Porque senão, daqui a pouco, não vai nem ter essa diferença aí que o Gui falou anteriormente, que os pais têm que procurar se atualizar, porque eles nem sabem usar o computador. Exato. Se ele não souber a linguagem, usar a mesma linguagem que o filho ele usa, muitas vezes ele vai se perder em algum comentário, em alguma orientação, alguma explicação que ele tenha que dar. Então, saber de que forma que o filho está usando, quais são os programas, até mesmo aquele joguinho que o seu filho gosta de usar sempre, procurar conhecer, ficar do lado, acompanhar. Porque muitas vezes, a partir desse momento que a criança ela precisar de alguma ajuda, é muito fácil você buscar qualquer informação hoje na internet, sejam elas positivas ou negativas. Então, se ele souber instruir o filho, ensinar o filho dele a ter esse bom uso, o uso seguro da internet, então para toda a família, ele vai ter muito mais sucesso na educação dele. Lembrando que hoje a internet, sem sombra de dúvida, é indiscutível você se desligar hoje e daqui para frente, acredito, né, da internet. Mas as atividades diárias, atividades que são saudáveis na rua, com os amigos, elas são muito importantes também. Então, você saber qual que é o potencial do computador é também importante. Se eu só ver o computador como uma coisa negativa, eu vou perder muita coisa. Se eu só ver o computador como uma porta aberta que não existe nenhuma dificuldade, eu também posso perder algumas coisas. Então, eu tenho que saber os limites do computador e saber todas as capacidades para que eu possa ter um uso próspero dele. Cíntia. Eu acho que ela falou, uma menininha estava falando de bullying. Acho que o Fernando pode falar um pouco também, porque a gente vive essa questão do cyberbullying agora, Exato. né? A gente amplia esse problema. É muito fácil hoje você cometer o cyberbullying, né? E ele não é somente pela internet, somente por e-mails. Hoje é muito fácil, muitas crianças têm telefones celulares e nele tem câmeras. Né? Você pode filmar uma criança, postar na internet e fazer algum comentário difamatório, por exemplo. E na verdade, esses casos estão aumentando cada vez mais. E cruzam aí com outros delitos, com outros crimes, como, por exemplo, até a própria pedofilia. Um caso, por exemplo, que aconteceu, uma criança ela foi filmada pelos amigos pelo celular, né, dançando, fazendo algumas coisas que naquele momento, em nenhum outro momento deveria, e pelo simples fato de uma criança, um adolescente, passar por uma outra criança via Bluetooth, né, que todos os aparelhos possuem, e depois passa por algum adulto, começa a distribuir e já caracteriza o crime de pedofilia. Então, às vezes, o cyberbullying é uma coisa que ela tem que ser dada uma atenção maior, não só pelos pais, mas pelos educadores, que muitas vezes passam a maior parte do dia com as crianças. Então, saber identificar, saber prever isso, saber bloquear algumas dessas coisas são muito importantes também. Agora, Gui, a gente está aí, vendemos o ano passado mais computadores do que televisão, né? Esse ritmo vai continuar crescendo. O que você imagina que vai acontecer
daqui 10, 20 anos? Que cuidados a gente vai ter que ter para que não vire a internet um território hoje como são as nossas ruas, cercado de violência e de crimes? Eu acho que a tendência é melhorar. Vamos ser otimistas, né? Se projetar o cenário daqui a 10 ou 20 anos, a gente pode imaginar que a tal da inclusão digital vai chegar, se não à totalidade, a quase totalidade da população brasileira. E aí também há de se imaginar que a parte regulatória seja um pouco mais forte, né? Que as regras sejam mais claras. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque se a gente acha que tudo pode ser regulado pelo governo, agências reguladoras, etc., a gente também está abrindo mão da nossa liberdade individual. Então, passa muito pela o balanceamento entre o que se pretende regular, as leis e regulamentos, e aquela que é a nossa liberdade individual. E a gente vai ter que tomar cuidado também, porque não é que seja bom ou mal, é o fato. A universalização da internet, do monitoramento das pessoas faz com que, além de você poder saber de tudo, todos vão saber quase tudo sobre você. Então, a gente saber aquilo que a gente abre mão de informações pessoais são importantes, né? Tá certo. Eu agradeço muito a participação da Cíntia Scheffer, editora de Tecnologia da Gazeta do Povo, do advogado Fernando Pérez e do empresário Eduardo Guide Manuel. O Conversa com a Fonte fica por aqui, nós voltamos na semana que vem. Até já.